do Livro, esse evento maravilhoso que acontece até domingo, até amanhã, com mais de 200 convidados ilustres. Temos alguns presenciais aqui nesse momento, daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês, mas antes eu quero contar para quem ainda não sabe que Poços de Caldas é considerado uma das cidades que mais leem no nosso país. Em 2015, foi considerada a cidade que mais lê em Minas Gerais, e este ano é candidata ao prêmio Cidades Criativas na área de literatura da Unesco. Prêmio, aliás, que não pertence a nenhuma cidade deste país. E isso, claro, se dá também graças ao Flipossos, este festival de literário que incentiva tantas pessoas a lerem. Por isso, nós queremos hoje também, como todos os anos nos nossos eventos presenciais, receber aqui os nossos escritores Poços Caldense, que estão aqui nesse momento com a gente. O encontro dos escritores Poços Caldense com Fábio Camargo, Magda Pinto, Gustavo Bonafé, Adnan Nogueira e a mediação do Tadeu Rodrigues. Além do mais, temos a homenagem à nossa escritora sulfurosa Maria Helena Braga. E agora eu converso um pouco com o Tadeu Rodrigues, que vai fazer esse bate-bola nessa mesa maravilhosa. Muito bom dia, Tadeu. Bom dia, Calu. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, fazendo esse encontro, né? Esse encontro tão celebrado, que geralmente abre a feira. Estava até comentando aqui em off que a gente sente falta dos abraços do público, né? De poder tomar um chopinho enquanto a gente faz, geralmente é do lado de fora. Mas eu estou muito feliz de mais um ano e a gente vencendo a pandemia dessa forma, né? Pois é, desejo um ótimo bate-papo para vocês e agradeço a presença de todos. É com você. Obrigado. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia aos meus queridos colegas, que eu tenho a honra de ser amigo também. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Esse ano a gente falando de vários temas aqui no Encontrão. O Encontrão de Poços, ele acontece com uma multiplicidade muito grande. A gente já teve de poetas a livros infantis, a livros técnicos de engenharia. Eu acho isso muito, muito bom e muito enriquecedor para a cidade. Mostra que a cidade, além de ser boa leitora, é também um celeiro de bons escritores. Eu quero desejar bom dia aos escritores, às escritoras, e gostaria de começar esse bate-papo, como a gente sempre faz. Muita gente está chegando agora, muita gente agora com a internet, não sei nem de onde o pessoal está assistindo a gente, que apresentasse um pouco quem é você e um pouco sua obra. A gente pode fazer bate-bola assim, para não ficar com muita dor no pescoço. Podemos começar com o Gustavo. Pode ser, Gustavo? Lógico. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos os colegas aqui. Estou me sentindo honrado em fazer parte dessa mesa tão especial, né? Lanço esse ano o meu primeiro livro, que é o Através do Norte, que é esse aqui. Ele tem duas partes, né? Uma parte autobiográfica, em que eu trago questões, histórias da minha vida desde a infância, e eu tento extrair um aprendizado disso, né? O que essas histórias fizeram e impactaram a minha jornada, que é uma jornada de 32 anos, que eu completo agora dia 18, quando eu lanço oficialmente o livro. E na segunda parte eu trago uma questão que eu chamo da tríade fundamental, né, são 3 pilares em apoio ao desenvolvimento das pessoas, ao desenvolvimento de suas vidas e carreiras. Nessa tríade eu trago 3 questões fundamentais, que é a questão do resgate da infância, o ser natural e a gente resgatar a nossa naturalidade, entendendo a questão do bem e do mal, e para finalizar, a importância de você ser um perdido na vida, ou uma perdida na vida, constantemente tentando se reinventar e resgatando seus talentos e paixões para potencializar a sua jornada. Legal, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco dele então. Meu querido amigo, agora colega escritor também, Fábio Camargo, que eu tenho muita admiração, somos amigos há muitos anos, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando do seu livro. Por favor, se apresente. Muito obrigado, agradeço a Flipossos pela oportunidade, também de poder compor essa mesa seleta de escritores aqui de Poços de Caldas, amigo Tadeu, de muitos anos, não sabe a alegria e a emoção de estar aqui, podendo, né, bater um papo com você a respeito de um livro, você que escreve tão bem, além de ser um excelente profissional, né? Hoje eu venho falar a respeito do lançamento do meu livro, O Direito dos Homoafetivos da Família. É um livro que não se destina apenas aos operadores do direito, mas também a outras áreas, já que faço
dentro desse tema, uma análise multidisciplinar sobre o que é família, tão difícil de se definir na sociedade atual, na evolução da sociedade durante todo esse tempo, né? Também faço uma análise histórica sobre a homossexualidade e, por fim, a decisão do STF em 2011 que reconheceu como entidade familiar a união entre pessoas do mesmo sexo. Legal, obrigado, Fábio. Falar agora com a Magda Pinto, que está lançando o livro Avesso e Versos, Violência contra a Mulher. Magda, também te admiro muito, estou muito feliz de estar aqui com você. Gostaria que você apresentasse, então, você e seu livro. Tá bom. Meu querido, eu que estou, assim, muito feliz, agradeço, né, de estar aqui, agradeço a Gisele, também a Flipossos, uma mesa tão especial, com pessoas tão queridas de Poços de Caldas, uma honra enorme. Mais uma vez, o ano passado eu estive aqui lançando meu livro sobre educação, e esse ano tenho a honra de lançar Avessos e Versos, Violência contra a Mulher. Um livro que eu fiz com muito carinho também, eu trago já, né, desde o doutorado, uma discussão sobre a ética, né, trabalho com ética em relação à questão ambiental, em relação à ecologia profunda, porque eu acho que a primeira ecologia tem que ser a nossa própria ecologia. E esse ano eu resolvi fazer esse livro, que é sobre a violência contra a mulher, que está, assim, infelizmente, com a pandemia, aumentou demais, um índice assustador. Quer dizer, então, eu como mulher, a gente já nasce com uma situação bem delicada, né? A gente já nasce tendo que lutar muito, batalhar pelos nossos espaços, até pelo respeito mesmo. Então, a gente tem que... O livro, ele é um pouquinho dessa proposta. Como é que a gente pode pensar em outras possibilidades? É um livro que eu trago numa linguagem ultra simples. A ideia do livro é que alcance aquela mulher lá na ponta, que está precisando realmente de alguma informação, né, através da educação. Então, eu trago um pouquinho de filosofia, que eu venho da filosofia também, como é que a filosofia via essa questão. Trago um mini dicionário, o que é misoginia, o que é violência contra a mulher, enfim, algumas questões que a gente precisa realmente ressaltar, as leis Maria da Penha, feminicídio, mas sempre numa linguagem muito simples, porque eu quero atingir todos os níveis. Não é só para mulher, é para homens também, que a gente precisa realmente modificar essa dinâmica. Além disso, trago as poetisas brasileiras, Cora Coralina, Adélia Prado, Clarice Lispector, enfim, Pagu, mulheres de empoderamento também, que eu acho que é importante a gente ter. E no final do livro eu trago alguns telefones nacionais, muitos de Poços de Caldas, o que as pessoas, as mulheres podem procurar em Poços de Caldas, tem muita coisa bacana. Poços de Caldas está de parabéns, eu fiquei 20 anos fora de Poços, estou voltando para Poços, então, assim, poxa, que bacana que tem tantos canais de ajuda e que a gente possa realmente, com esse livro, fazer uma boa campanha que a gente possa realmente atingir e modificar, sobretudo, essa relação nossa, né, homens e mulheres, em relação à realidade, com o meio ambiente, com as mulheres, com os homens. Esse é o objetivo do meu livro. Mais uma vez, muito obrigada. Legal, Magda, obrigado você. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais especificadamente dele. A Dinan, meu querido amigo Adinan, um dos melhores publicitários de Poços de Caldas. Obrigado. Vindo falar sobre propaganda, lançando um livro, Quero Fazer Propaganda, e agora? Puxa Por favor, vida. Adinan. Bom, obrigado pelo convite de, né, estar aqui. É efetivamente uma feira de grande relevância e importância, e achei fantástico essa versão online, embora a gente sinta falta do abraço, sinta falta do público. Ao longo do tempo, vivenciando toda a questão da propaganda, né, eu pude perceber que, primeiro, está ficando mais complexo. Pela questão de on e off, eu faço on, não faço off, não faço on. Eu até brinco, falo que agora é offline. Eu tenho que ser on e off. E aí, nessa perspectiva, as pessoas têm muitas dúvidas. Digamos que no país a gente tem mais de 70% de micro e pequenos, e aí essas pessoas não acham que uma agência custa muito cara, ainda tem toda uma transformação de mercado que a gente está passando, né, de acesso a possibilidades. Temos várias plataformas que facilitam a vida, mas eu tenho uma centralidade do como fazer propaganda de uma maneira eficiente. Né,
aquilo que eu disse, eu faço on, eu faço off, eu faço as duas coisas. E aí o mundo não deixou de ser off. E aí eu fui, ao longo do tempo, verificando uma série de dúvidas das pessoas e entendendo o pensamento do empresário, eu falei, olha, eu acho que eu preciso fazer um livro a esse respeito, que eu vou ajudar muita gente a entender melhor a propaganda, a complexidade, os desafios da propaganda, e coloquei isso num livro, digamos, didático. Esse aqui não é o meu, esse aqui é o da Maria Helena, que eu ganhei de presente. O meu ainda está online, porque a pandemia fez com que eu abortasse o lançamento do físico do livro. E aí eu vim, a convite da Gisele, fazer exatamente o pré-lançamento do livro, que está na plataforma Hotmart. Só para fechar, a gente, dentro do livro, tem vários exercícios após a leitura, digamos, mais teórica, para exatamente a pessoa ler e aplicar. Essa é a intenção aí do livro. Legal. Obrigado, Tirando. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele também. Querida escritora Maria Helena Braga, que vem com um livro voltado para a educação, o cotidiano do professor, 1º ao 5º ano. Maria Helena, seja bem-vinda e gostaríamos de ouvir também um pouquinho sobre o seu livro. Obrigada, Tadeu. Uma alegria imensa estar aqui junto com o doutor Fábio, com a Dinana, pessoas que a gente admira, Magda, que a gente conhece o trabalho, a caminhada sua, né, Magda? O Gustavo, que é o menino que a gente vê, esse menino no futuro, né? A gente tem esperança nele. Então, a gente se sente muito bem aqui com o Tadeu, né? O Tadeu tem um jeito, né? Uma forma de trabalhar com as pessoas muito interessante, né, Tadeu? E eu estou aqui como professora, honrada com a escolha do meu nome para escritora sulfurosa dessa feira tão maravilhosa que eu acompanho desde a primeira, ou como secretária, ou como professora, ou como diretora de escola, pessoalmente, admirando a Gisele no comando dessa feira maravilhosa. E eu trouxe aqui, humildemente, né, junto com todos esses galãs aqui, e com a Magda, o meu livro. Só podia ser sobre educação depois de 54 anos de trabalho na sala de aula, com o pé na escola, dentro da sala de aula. Então, como professora, em todos os níveis que vocês imaginem da educação, e até mesmo a educação especial, na inclusão. Então, eu tive experiência em todos os níveis da educação e em todos os cargos, né? Digamos assim, que se pode ter na escola. Professor, professora, supervisora, orientadora educacional, diretora. Então, eu fui acumulando um saber construído, um saber de vivência. Então, quando a PUC fechou o curso de pedagogia, que aí realmente eu encerrei meus trabalhos, já havia sido secretária 2 vezes, secretária de educação, já havia percorrido, né, uma caminhada bem grande dentro da educação desde os 17 anos. Falei, gente, e agora? E agora? Né? Agora eu vou passar o que eu construí para os meus colegas. Então, eu resolvi escrever para aquele professor que eu considero a base do conhecimento, porque a educação infantil, ela trabalha com o desenvolvimento da criança, com a ludicidade, né, com o conhecimento também, mas calcado na ludicidade, no prazer, né, na alegria. Agora, quando a criança entra nos primeiros anos do ensino fundamental, ela começa realmente o trabalho do cognitivo.
Então, esse professor, de primeiro ao quinto ano, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu pensei, eu vou escrever o que eu vivi, o que eu aprendi, o que eu usei para o meu colega professor. E assim, tranquila, em casa, dormindo até a hora que eu queria, não levantando mais 7 horas da manhã, né, madrugada, e fazendo do meu jeito, na hora que queria, de pijama, de roupa pronta, escrevendo para o meu colega. E foi assim que surgiu o cotidiano do professor, o dia a dia do professor que está na sala de aula do primeiro ao quinto ano. Então, o meu livro, eu presenteei aqui todos os meus colegas, mas é uma leitura interessante, porque vocês vão conhecer, quem tem filho, ou quem ainda vai ter, né, Gustavo? Vai ver como é que a escola trabalha com essas crianças. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho dele, então. Então, é o cotidiano do professor. Como que é essa lida do professor na sala de aula? E com 54 anos de escola, eu tentei juntar esse saber, porque eu atuei muito de primeiro ao quinto ano, né? Primeiro de primeira à quarta série, depois passou de primeiro ao quinto ano. Eu atuei muito como supervisora, como professora, então eu quis passar para os meus colegas essa experiência. Legal, obrigado, Maria Helena. Bom, vamos começar o bate-papo agora com as perguntas direcionadas. Eu queria começar com o Fábio. Fábio, assim, você como professor, né, de Direito, acredito que vá ter um interesse, sim, do mundo jurídico pelo livro, até pelo próprio título, né, o direito dos homoafetivos à família. Mas como que você acha que chega a... Se você se preocupou, quando estava elaborando o livro, aos níveis sociais que esse livro pode chegar. Por que que eu pergunto isso? Porque hoje os direitos homoafetivos eles têm sido colocados em xeque, muitas vezes, né? A gente vê a minoria sendo massacrada, a minoria passando por situações vexatórias, situações agressivas, muitas vezes chancelada pelo alto escalão do governo. É inevitável não falar disso, a gente sabe, né, dessa vertente homofóbica que muito se difunde no nosso país. E eu acredito que você deve ter pensado muito nisso também, porque as pedradas também vêm, né, quando você toca nesses temas. Como que foi essa percepção sua na elaboração do livro e esse alcance que o livro pode ter? Olha, Tadeu, bom, o livro ele veio da minha dissertação do mestrado. Eu, desde de jovem, sempre tive no relacionamento amigos homossexuais ou amigas, e desde cedo, então, eu percebia o que eles sofriam. Muitas vezes, já esse preconceito começava dentro de casa, com a família, com a não aceitação, e depois, obviamente, no grupo de amigos e também na sociedade. Então, esses fatos, essa discriminação, esse preconceito, me incentivaram a escrever, além de eu gostar muito de direito de família. Então, me incentivaram a escrever sobre esse tema na dissertação e depois, agora, transformando essa dissertação no livro. Eu penso que é preciso, primeiro, a questão de mudar a cultura machista que nós temos na sociedade, não só em relação aos homossexuais, mas também às mulheres, que eu sempre falo isso na sala de aula, elas são as maiorias, mas são minorizadas, né? Assim como os negros também. Então, a gente precisa mudar a questão da cultura, essa cultura machista, é a questão da informação. O livro pode contribuir com esse ponto, né, de levar informação a todas as camadas da sociedade. E o que a gente precisa realmente é uma mudança de mentalidade. Agora, diante do que você mencionou, né, quer dizer,
vem do alto escalão do governo um posicionamento homofóbico, do ministro da Educação também, que a gente não poderia nem imaginar uma situação dessa. Então a gente precisa repensar, né, tanto nos nossos representantes, como também na mudança, como eu disse, da cultura, de uma sociedade machista, do não preconceito, da não discriminação, e levar cada vez mais informação a todas as camadas da sociedade. Quando você fala que você fez baseado na sua tese de mestrado, você chegou a fazer alguma adaptação para atingir outro nível de público sem ser o acadêmico ou não? Você foi justamente a tese? Não, eu peguei justamente o que eu escrevi na dissertação para transformar no livro. Mas, dentro do que acabei de falar, a partir do momento que as pessoas, né, mesmo que sejam acadêmicos, lendo o livro, a informação acaba chegando, né? É preciso difundir a informação, e a informação hoje chega com as redes sociais, chega na escrita, chega na falada, e assim a gente vai conscientizando a população, o cidadão, para que não tenhamos mais preconceito e nem discriminação. Eu até acho que as pessoas estão, de fato, indo atrás de mais conhecimento, né, procurando livros. Hoje, nas discussões, a gente sente que tem, não é a maioria, né? A maioria fala que está na cabeça apenas, mas a gente vê uma vertente, sim, procurando, né, se interessando. Bom, falando sobre minorias, então, eu vou falar com a Magda, tá? Porque você e o Fábio são 2 livros que falam sobre isso, né? Você sobre a violência doméstica, que, como você salientou, agora em tempos de pandemia, tem aumentado os números, acho que até faz um combo com o que o Fábio falou dentro do machismo. Eu quero replicar mais ou menos a pergunta que eu fiz para o Fábio. Como que foi a sua preocupação? Você até adiantou que queria que todo mundo pudesse ler esse livro. Como que você pensa que chega e como que você acha que consegue atingir as vítimas? Porque eu acredito que a mulher, quando está sendo vítima de violência doméstica, muitas vezes ela não percebe naquela situação. Ela se acha até mesmo culpada, eventualmente, e dificilmente ela vai parar para pegar um livro, para ver um vídeo a respeito. Mas as pessoas que estão ao redor geralmente conseguem chegar ou conseguem, em algum momento, despertar aquilo nela e mostrar, olha, o que você está vivendo é uma coisa ruim, né? Como que foi essa elaboração, se você preocupou isso, além de você falou que estudou filosofia também, né? Então, parabéns pelo seu livro também. Eu acho que tem uma conexão. Na verdade, tudo está conectado, né? Acho que quando você fala da cultura, da mudança da cultura, de falar sobre o machismo, né? De falar sobre o lugar da mulher, das minorias. Então, eu acho que a gente está falando aqui realmente de uma mudança ética, né? De conduta, de repensar a nossa cultura. Quando a gente pensa que a gente tem governantes, eu trabalhei no governo, morei 11 anos em Brasília, trabalhei em governo. Então, quer dizer, quando a gente pensa que o nosso governante, ele é né, várias pessoas da equipe são preconceituosas, isso é gravíssimo, gravíssimo. Então, quer dizer, se a gente tem o aval de um governante nesse nível superior, você imagina o que acontece dentro de uma casa que não tem uma estrutura, infelizmente, né? Então, como é que a gente pode realmente repensar isso? Como eu disse, o outro livro que eu lancei, que também era de educação, eu trouxe toda uma pegada mais acadêmica, com textos realmente mais densos e tal. Esse livro não, esse livro realmente eu fiz com o propósito de alcançar exatamente essas mulheres lá da ponta, as pessoas que precisam mais ainda de orientação, de educação no sentido de informação, né? Eu lembro que quando eu fiz o livro, eu comecei a comentar com algumas amigas e amigos, eu tenho um momento em que eu defino quais os tipos de violência, por exemplo, definido pela Lei Maria da Penha. Muitas pessoas não sabiam o que é violência patrimonial, né? O que é violência sexual, o que é violência psicológica. A violência não é só aquela de agressão física, onde a mulher está apanhando e matando as mulheres. Não, começa muito antes, né? É sutil. Eu trago, por exemplo, no livro, frases da década de 50 e 60, onde a mulher servia o homem de tal forma, numa submissão absurda. Então, essa estrutura que a gente vem trazendo desde sempre, por isso que eu trago sempre a filosofia nos meus trabalhos, exatamente para embasar. O que a filosofia fala sobre isso?
Tem uma amiga que ela leu o livro, né, que eu presenteei ela, pelo amor de Deus, eu estou odiando esse tal de Pitágoras. Eu falei, eu também. Quer dizer, ele diz que a mulher nasceu das trevas. Ô, gente, não pode, né? Nós somos tão lindas. Brincadeira à parte, mas enfim, quer dizer, é essa estrutura, com esse preconceito de que nós temos das trevas, que a mulher, outros filósofos diziam que a gente não tem potencial político para vivenciar um cargo político, um cargo melhor. Quer dizer, isso tudo começou lá na filosofia, longe. Então, quer dizer, e vai trazendo. Então, o livro, e assim, eu sempre trago numa linguagem muito simples, sabe? Com muitas fotos, diagramei ele de uma forma bem bacana, trouxe também a poesia, quer dizer, a parte também que eu acho muito bacana no final, que é essa questão de telefones, como buscar ajuda, acolhimento. Aqui tem muita formação em Poços de Caldas. Então, o livro eu fiz exatamente para isso, para que sirva. E é um livro assim que realmente eu quero muito. Já estou fazendo uma campanha fora de Poços. Como eu falei, estou voltando para Poços, então não tem muitas redes ainda. Conheço muita gente, mas você tem que restabelecer as redes, né? Então, eu gostaria muito de fazer uma campanha para que essas mulheres recebessem isso. É uma formação, é um livro para educação, é um livro de formação, campanha, onde a gente possa fazer lives ou presencial, palestras, explicando, entendendo que elas, e homens também. Eu quero fazer um livro, já tenho ideia de fazer um livro para homens também, porque é uma questão, não é só da mulher. Né? Os homens aprendem que não pode chorar, um absurdo, não pode demonstrar suas emoções, começa por aí. A gente não poder demonstrar as nossas emoções, a gente já começa com algumas questões terríveis, né? De fundo emocional muito forte. Então, acho que a gente tem que rever, sabe? Rever essa questão da relação, porque... e é muito, muito delicado, né? Como ele colocou assim, poxa vida, o machismo tão arraigado, como é que a gente modifica isso? Essas minorias, que na verdade são maiorias. Os homofóbicos, quer dizer, os homossexuais, os negros, indígenas, as mulheres... Se a gente for somar essas minorias, nós somos a maioria, quer dizer, então, essa minoria que determina é que a gente tem que repensar. Então, é um pouco, o livro, ele está partindo um pouquinho para essa vertente. Magda, você falando de filosofia, eu acho muito interessante, porque os movimentos feministas, eles são muito politizados, né? Você vê os clubes de leitura, Leia Mulheres, hoje você tem uma disseminada literatura da Virginia Woolf, da Simone de Beauvoir, você tem a Margaret Atwood, que está fazendo um sucesso estrondoso, né? A própria, aquela a Chimamanda Adichie, que é nigeriana. Você acha que isso tem contribuído à rede social, essas trocas de conhecimento, essa funcionalidade da filosofia para o chão, né? Para perto, assim? Você acha que isso tem contribuído? Você acha que as pessoas... A gente pode olhar esse cenário com um jeito mais esperançoso? Com certeza, né? Eu acho que todos os movimentos, não só em relação à mulher, né? Mas todos os movimentos indígenas, negros, homossexuais, todos os movimentos que trazem uma perspectiva crítica para essa estrutura cultural que nós mesmos criamos, elas são importantíssimas, né? E não é aquela coisa chata, né? Por exemplo, quando eu estava falando de ecologia, é uma eco chata, ou sei lá, não é isso. A ideia é realmente que a gente esteja nesse planeta, esteja nas relações de uma forma saudável. Porque, infelizmente, a gente está vivendo um momento extremamente delicado de uma relação extremamente doentia. Nós somos considerados homo sapiens, né? O que é o sapiens? Homens sábios. Que sabedoria é essa que a gente está lidando? Por exemplo, o planeta, quando nós paramos nessa pandemia, nós ficamos em uns 3 meses enclausurados, a natureza se regenerou, as águas estão mais limpas, os animais estavam transitando. Então, poxa vida, o que é essa resposta para a gente? A gente está fazendo alguma coisa errada. Né? Então, quando a gente tem um movimento planetário, e eu não sei vocês, mas eu fiquei balançadíssima, ainda toda, quer dizer, poxa, eu posso morrer a qualquer momento. Isso é uma coisa muito delicada, e posso mesmo, independente do que, né? Mas a gente repensar que contribuição que eu estou dando, o que eu estou fazendo nesse planeta, que é finito para mim. O planeta vai ficar aí. Para mim é finito, né? Para a Magda é finito. E o que eu venho fazer nesse planeta? Como é que eu estou agindo e reagindo? Qual é a minha colaboração? Como é que eu estou me cuidando? Né? Porque
eu trago essa discussão da filosofia, mas também da ecologia. Como é que a Magda está se cuidando para ser um ser ecológico interessante, para lidar comigo e com o outro, né? O cuidado tem que ser primeiro comigo. Então, são essas questões, sabe? Eu acho que educação... A internet também, você colocou uma coisa bem bacana. Por exemplo, eu sempre vejo Quebrando o Tabu, traz umas coisas interessantes, algumas coisas críticas que a gente vê na internet, coisas legais, interessantes. Eu acho fantástico. Lógico que a gente também tem que saber selecionar, né? Mas é um advento importantíssimo que, né, leva a informação e a discussão para todos os níveis, né? E a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que quebrar essas barreiras absurdas que a gente mesmo construiu, porque fomos nós, essa cultura que a gente está trazendo, que está arraigada, fomos nós que determinamos os padrões que a gente vivencia hoje, né? Como era o comportamento da minha avó com o meu avô? Como era o comportamento do meu pai com a minha mãe? Como é o meu comportamento atual? Então, quer dizer, a gente tem que também ter um momento de evolução das coisas, né? E repensar mesmo. Então, o meu trabalho ele sempre tem um pouquinho dessa pegada, assim. Muito interessante. Bom, vou falar um pouco com o Gustavo agora. Gustavo, o livro Através do Norte. Achei bonito o título, inclusive. Gustavo, você falou aqui para a gente no começo que é um livro autobiográfico e numa segunda metade ele é mais reflexivo, né? Acredito que nesses tempos também tem se refletido muito, né? A elaboração do seu livro foi quando? Você escreveu ele quando? Esse ano? Foi esse ano. Então você pegou um pouco da pandemia ainda, durante a pandemia. Eu acho que ele nasceu só devido à tá. Pandemia. Interessante. A pandemia acaba sendo uma mola propulsora para muita gente, né? Principalmente quem é focado nisso. Você, Gustavo, que sempre está envolvido em projetos sociais, a gente sabe esse amor pela sociedade que você tem, né? Eu te admiro muito por isso, inclusive. Esse livro, nascido agora na pandemia, eu até achei que tivesse começado antes da pandemia. Ele ganha, eu acho que um significado ainda mais forte, né? E com esse título poético, aquela flor no meio do asfalto, né? Parece que sai. Como que foi? O que é, assim, para você? Fazer uma coisa autobiográfica, acredito que ela é instintivamente até meio jornalística, né? Mas é um jornalismo seletivo, né? Você vai contar aquilo que você acha que as pessoas podem ler. E depois uma autorreflexão. As pessoas hoje têm refletido pouco sobre as coisas. A gente vê um imediatismo muito urgente, um imediatismo muito raso, muito frívolo, muito efêmero, né? Nas nossas mesas, às vezes você está com um amigo, você começa um papo um pouquinho mais profundo, para de falar isso, para de filosofar e tal. Como que é a sua relação, você que é jovem, como que é a sua relação com o mundo, de fato, o mundo real, e quando você escreveu, o que você pensou nessa relação sua com a sociedade? Perfeito. Bom, primeiro que assim, o processo inicial da escrita, ele veio a partir do momento que eu senti que eu precisava dar vazão àquilo que eu estava vivendo dentro da pandemia e me reconectar com a escrita, que é algo que eu sempre gostei muito de fazer, mas tinha perdido essa conexão. Então eu comecei a acordar muito cedo, antes das 5 da manhã, tomava meu café, abria o computador e falei, vou relembrar os momentos da minha vida, né? E comecei a escrever, e aí foi ganhando corpo e veio para o mundo. Então, num primeiro momento, ele veio com essas histórias, e num segundo momento eu comecei a me questionar, poxa, o que essas histórias têm em comum, né? Por que eu tive tantas boas oportunidades e o que eu posso levar para o mundo como uma forma de gratidão, né? Porque eu falo, eu sempre tive uma estrutura familiar, eu sempre tive uma estrutura financeira, né, de conseguir fazer aquilo que os meus pais me possibilitavam. E eu nunca enxerguei isso como uma forma de me acomodar. Eu sempre, pela educação que eu recebi, eu sempre falava, se eu estou recebendo isso é porque eu preciso fazer algo em troca, né? E foi muito legal, tanto a fala do Fábio quanto da Magda nesse início, porque a segunda parte eu trato de alguns temas que eu falo que são periféricos dentro de uma vida e dentro de uma construção de carreira. Periféricos no sentido de que eles não são o principal, mas sem eles você não consegue prosperar independente do seu caminho. Então, quando a gente fala dessa questão, né,
estar tudo muito imediatista, tudo muito rígido, muito pré-determinado, né? Sem profundidade, eu trago a questão da importância da gente resgatar ou brincar na nossa vida adulta, né? Então, como uma forma de trazer leveza, trago nesse mesmo aspecto do seja infantil, que eu falo, todos têm o por favor, né? Então é o seja infantil, por favor, o seja natural, por favor, e o seja perdido, por favor. E o infantil também tem uma questão do humor. O que é o humor na nossa vida e como que a gente lida com isso, né? Só que da fala dos dois, eu quero trazer uma lupa especial para o seja natural. O seja natural, eu trago tanto os aspectos de cuidado com a natureza, dou uma pincelada, né, de como que a gente pode cuidar da natureza, que está lá fora, mas principalmente como que a gente pode cuidar da nossa natureza. E aí eu trago o contraste do bem e do mal, que está muito evidenciado hoje no nosso dia a dia. Quando a gente fala das minorias, muitas vezes as minorias são encaradas como um mal, né? Quando a gente vê várias atrocidades acontecendo, as pessoas conseguem apontar o mal lá fora, mas a gente tem que entender que esse mal habita cada um de nós, né? Eu vejo muito assim, até na questão da política, eu sou o bem. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso, muito cuidado, porque, me permita a minha idade, mas é um discurso imaturo. É um discurso de uma falta de percepção da profundidade que existe e reside na essência humana. Então eu trago até nessa questão do bem e do mal, eu trago o maniqueísmo como base de conteúdo para essa dualidade. O maniqueísmo é uma palavra, inclusive, eu acho carimbada negativamente na nossa sociedade, né? Ele é maniqueísmo, é 8 ou 80. Mas houve uma distorção histórica de como que o maniqueísmo enxergava o bem e o mal. E, na verdade, ele fala, um dos lemas maniqueus é ame bem o mal. Ou seja, transforme o mal que existe em você em coisas produtivas, mas não negligencie que ele existe em você. Então, é um pouco disso, assim, né? Da gente olhar para dentro e não ficar só apontando, né? Tem aquela história, eu aponto, o dedo que aponta ali tem 3 voltado para mim, né? Então, por que não fazer esse tipo de reflexão? E foi muito isso, assim, porque as minhas histórias, em vários momentos, eu encontrei dilemas de enxergar o mal lá fora, mas depois perceber incoerências minhas. E aí nasceu essa tríade fundamental. Então, eu não sabia que ela ia nascer. Foi no processo de escrita que ela emergiu. É curioso você falar isso, né? Esse ponto que você partiu de ser uma pessoa privilegiada, né? Muito se fala nas rodas que a gente conversa, literárias, artísticas, que o primeiro passo para o branco se desconstruir como racista é se declarar racista. Todo branco é racista. E a partir daí vai iniciar a sua construção. Todo hétero é homofóbico. E a partir daí vai começar a sua desconstrução. Você, como ser privilegiado, branco, heterossexual, homem, né, estável financeiramente, como que você acha que é o papel do privilegiado? Porque muito se fala hoje em tomar o lugar da fala, né? Eu tenho até esse cuidado também, como comunicador. Não falar pelo outro, mas falar sobre. Como que você vê, Gustavo, esse fenômeno de ser um privilegiado, estar preocupado, sim, com as desconstruções? Pela sua fala, a gente percebe isso. Qual que é o nosso papel nisso? Acho que o primeiro ponto é você visitar diferentes realidades, você quebrar as barreiras que estão na sua volta, barreiras invisíveis, mas que te limitam ali um olhar mais profundo para a sociedade. Eu falo que eu conheci a Mongólia, onde eu fiz um trabalho voluntário, social, e tive a oportunidade de ser professor, e a minha primeira aula foi um pega-pega, porque eu tinha esquecido de preparar a aula, e aí eu passei a valorizar mais ainda a função do professor, né? E lá, eu conheci a Mongólia antes de conhecer vários bairros de Poços de Caldas. Só que foi uma ação necessária, porque lá na Mongólia eu me deparei com uma cena, que inclusive eu relato no livro, que é no meio das construções que eu
que eu estava, eu vi um homem tentando quebrar um crânio de gado abandonado. E ele conseguiu quebrar e retirou aquela carne que estava lá dentro e comeu. Foi a primeira vez que eu entendi a fome, não no sentido de sentir a fome, mas no sentido de presenciar aquilo. Então, eu não posso me colocar no lugar de fala, mas eu comecei a me desafiar e entender que eu tenho que levar a consciência e trazer de forma aberta essas minhas vivências. E foi isso que eu tento fazer no livro. Eu escancaro assim os meus sentimentos, as minhas incoerências, as minhas falhas, os meus acertos, né? Porque tudo bem que eu acho que eu não posso estar nesse lugar de fala, mas eu posso provocar para que as pessoas entendam essas diferentes realidades e que a gente possa cada vez mais se aproximar dessas mazelas sociais que estão à nossa volta e que muitas vezes a gente fica só na teoria, porque o mundo que a gente vive é aquilo que nos permite somente chegar na teoria, mas a gente tem que ir para a prática. Se a gente tem condições, a gente tem que quebrar essas barreiras e ao menos enxergar de perto isso para lidar com os projetos de uma maneira diferente. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Legal, bem interessante isso. Concordo com você. Adnan, tudo bom? Vamos falar agora do seu livro. Eu acho que você, mais do que ninguém, quero que você fale isso. Hoje em dia, todo mundo é um pouco publicitário, né? Hoje em dia, você vai contratar uma agência que estudou, que se preparou, que entende de cores, de tamanhos, de posicionamentos, de mensagem a ser passada, e muitas vezes alguém fala, mas por que você vai pagar uma agência? Meu sobrinho faz isso aqui para você por R$ 30. Eu acho que são desafios novos, porque a tecnologia, se você consegue ter um pouco de acesso a um equipamento, você consegue montar algumas artes, você consegue se sentir dono, se sentir mestre naquilo que você faz. Você é professor, né? Você deve ver muito isso entre os seus alunos também, e você está passando uma mensagem, publicando um livro sobre isso, né? Como que você está vendo esse mundo assim? Como que isso está sendo prejudicial para as empresas, para as pessoas que dependem do marketing e para os publicitários? Não adianta a gente tentar não fazer profissionalmente, porque a propaganda, a comunicação está mais complexa. Não adianta mais eu ir só colocar uma propaganda no Jornal Nacional, fazer na revista Veja, isso é a década de 70 pura. E aí isso não dialoga mais com o público da empresa e não faz exatamente o que ela precisaria fazer. Eu até falo que de publicitário louco e médico, todo mundo tem um pouco, mas a grande questão é que isso está complexo. Então, né, o Gustavo está falando do maniqueísmo, na comunicação a gente vivencia isso. Eu coloco R$ 10 lá e tudo vai acontecer, tudo vai viralizar, e muito pelo contrário, nada vai acontecer. E aí, dentro desses desafios, eu trago, né, eu optei por fazer redes sociais, o que eu devo fazer para fazer melhor e acontecer? Não, mas além das redes sociais eu preciso ter uma logotipia legal. Como é que eu verifico se de fato, se meu sobrinho faz, como é que eu verifico de fato se ela tá bacana e se ela atende uma necessidade, um fazer ok, né? Se ela vai cumprir uma missão da empresa enquanto uma organização que precisa se comunicar de fato e bem comunicado, porque senão a gente vai exatamente falar e vai falar para a parede, vai falar de uma maneira complexa que as pessoas não vão entender, e num cenário que cada vez mais as pessoas falam mais. E aí, como que então eu estruturo uma mensagem adequada para de fato me sobressair? As pessoas não vão fazer propaganda necessariamente para simplesmente fazer. Não, porque envolve dinheiro. E aí, envolvendo dinheiro, eu preciso fazer melhor. Então você pode... o livro, ele traz essa questão muito bem, tipo, olha, então você vai fazer uma logotipia, ou vai contratar um profissional, ou fazer com o seu sobrinho. Beleza. Será que você está fazendo adequadamente? Que elementos você precisa verificar que, de fato, te dão essa certeza? Verba publicitária. Todo mundo pensa nos R$ 10 nas redes sociais, mas isso acontece o quê?
E aí eu dou lá um caminho, olha, o que você tem que verificar para saber se você está colocando dinheiro adequadamente e se esse dinheiro está retornando. Porque existem alguns mitos, né, maniqueístas, aproveitando a palavra do Gustavo, nesse sentido, ó, não, eu tenho lá 20 mil pessoas me seguindo no Facebook, mas tá, o Facebook hoje não entrega para mais de 5% dessas pessoas, e, enfim, vai acontecer o quê? Quantas pessoas vão entrar na sua loja, física ou virtual, a partir desses R$ 10? E esses cálculos, essas dimensões, as pessoas não raciocinam, não, elas pegam exatamente uma fachada, pegam alguns mitos da propaganda e levam a vida, e aí, no final das contas, elas não vendem, e aí a empresa possivelmente não sobrevive, e aí o problema é de quem? Né? E fala, eu fiz propaganda, não aconteceu nada, mas se você fez errado, não acontece mesmo. Se você tomou o remédio errado, não vai acontecer nada, né? Então, em termos de propaganda, eu trago todo esse universo e vou pontuando isto para exatamente fazer com que essas pessoas que ainda não sabem muito bem para onde ir, e nesse universo tão mais complexo, quais são os parâmetros que elas têm que olhar, entender, né? Eu até brinco, muito se fala da comunicação 360. Não, hoje é 720, é para cima, para baixo, para os lados. Então, olha, a sua vendedora se comunica bem? Então não adiantou nada você fazer um esforço externo à sua empresa, divulgou na internet, divulgou na televisão, chega lá e aí a mensagem é equivocada, a fachada é feia, a logotipia é feia, e aí você não vende também. É uma outra questão aí a ser considerada. Eu quero fazer um gancho aqui em relação à estética. Com a pandemia, eu pelo menos enquanto ouvinte e público, eu percebi que a estética tem sido deixada um pouco de lado. Por exemplo, no Jornal Nacional hoje você vê um repórter entrando com um celular tremido e as pessoas não estão mais se importando com aquilo, estão dando uma certa naturalidade para essa estética. Ou você vai fazer uma entrevista, o convidado eventualmente está no Skype, passa alguém no fundo, para um jornal mesmo. Estou citando o Jornal Nacional, que eu acho que é de grande importância. Ou um repórter está na rua, ele liga seu celular, tremido mesmo, e faz. Antes, o que era visto como um contato com os meios de comunicações pequenos, hoje a gente tem visto na internet por conta da pandemia, e eu acredito que o público está começando a se acostumar com isso. E outra coisa, no fenômeno da propaganda, agora fazendo um gancho, muitas pessoas fazem propagandas com as pessoas físicas. Elas pagam alguma pessoa que tem muito seguidor para fazer determinada propaganda, e eu até acho curioso que, trabalhando no mundo da arte, eu vi alguns orçamentos, tem pessoas que falam assim, é tanto para eu divulgar e avisar que eu estou divulgando, o meu seguidor, e é tanto para eu fingir que, de fato, eu estou consumindo o seu produto, né? E para a pessoa achar que faz parte do cotidiano dela, que de certa forma está meio que enganando, né, o público eticamente questionável. Como que tá essa questão da estética, assim, na sua cabeça deve estar fervilhando, assim, o Milor tem uma frase dele que ele fala o seguinte, beleza não se põe na mesa, mas desarruma a cama. E aí eu acredito Sempre muito, Milor, né? eu acredito muito nessa frase, acho que tem um paradigma importante dessa naturalidade, né? Um diálogo, a comunicação hoje, ela não é mais uma comunicação com caráter essencialmente impositivo, mas ela convive com esse caráter de diálogo. Então, olha, eu tenho que gestar, gerir exatamente essas duas comunicações, esses dois tipos de comunicação. Da naturalidade, do celular na mão, mas eu tenho que, de repente, ter uma identidade que ajuda a construir isso na cabeça do consumidor, porque não adianta eu fazer tudo solto e não ter um ponto de conexão, porque esse ponto de conexão vai dar, de fato, uma demarcação de quem é minha marca,
de quais são os meus propósitos enquanto marca, enquanto organização e assim por diante. Ou seja, existe uma conexão que, no fim das contas, eu tenho que fazer. Se eu não fizer essa conexão, é como se eu atirasse para todos os lados e não tivesse dimensão para onde estou atirando e nem com que arma estaria atirando. Eu falo, olha, propaganda não é a alma do negócio, ela ajuda a construir a alma do negócio. Então, ela é uma ferramenta muito importante para eu. Tudo bem, é mais solto aqui, mais leve aqui, né? Hoje a gente tem uma classificação de inbound e outbound, que seria, olha, uma coisa eu produzo conteúdo para te fisgar, né? E aí eu posso utilizar, inclusive, blogueiros, como você estava dizendo, e a outra coisa, eu colocar num espaço publicitário uma compra para veicular minha marca. E aí não é que só uma vai dar certo, as duas conectadas têm que dar certo, porque está mais diverso, está mais complexo. Entendi, não adianta amarrar de um lado e desamarrar do outro, né? Pode dar muito certo uma fórmula para uma empresa? Pode. Aí ele acha que o mundo virou aquilo. Mas se ele for sábio, mercadologicamente falando, do ponto de vista de marketing, ele vai entender que ele teria outras conexões que ele poderia amarrar com muito mais força. Porque a gente vivencia no mundo maniqueísta as fórmulas. Minha metodologia, etc, etc. Pode ter uma fórmula mágica, ok. Mas, olha, meu amigo, para aplicar uma fórmula mágica, eu fui fazer uma pesquisa há um tempo atrás, as reclamações sobre uma determinada fórmula de mercado são inúmeras. E aí ele faz lá um encontro, põe todo mundo no palco, etc, etc. Tá, se eu pensar no universo de 1 milhão, talvez tenha 100 pessoas para pôr no palco. E aí, olha, fórmula, vai aplicar e ver o que acontece essa fórmula. E Né? O Gustavo está chacoalhando a cabeça. É exatamente isso. tem ficado, hoje você vê também muitas marcas sendo canceladas na internet, né? Os haters. Tem essa preocupação nova também, que antigamente não tinha tanto, né? Hoje a marca tem que se preocupar também com a politização do consumidor, não tem? Olha, muito, muito legal a sua pergunta, porque eu vi uma matéria de, eu acho que 30 anos de Procon, e aí mostrando uma entrevista de um consumidor dizendo, olha, você foi a um restaurante e você passou mal, de quem é a culpa? Uma entrevista de 30 anos atrás. A culpa é minha, eu errei, não sei o quê, eu que me vire. E uma entrevista hoje. Então, esse paradigma virou totalmente, e eu tenho que olhar para esse consumidor com toda a preocupação, porque quem manda, quem compra, quem tem o dinheiro é o consumidor, não sou eu. Eu estou ali meramente para facilitar ou entregar uma solução. Se eu entrego equivocadamente, perdi. Obrigado, Dinan. Maria Helena, eu quero, agora o seu livro que é voltado à educação, quero levantar um ponto aqui, que é em relação, o livro chama O Cotidiano do Professor. Eu queria falar da relação com o professor. Hoje, os professores de escolas públicas, eles estão estressados, eles estão sobrecarregados, eles estão muitas vezes sem oportunidade de preparar uma boa aula, e o principal, eles estão sem oportunidade de crescer em conhecimento, de absorver conteúdo. Você escrevendo um livro para o professor do 1º ao 5º ano, né, que é um ensino muito importante no desenvolvimento da criança, como que é esse desafio de gerar um conteúdo para o professor, mas sabendo que muitos professores estão estafados, estão com muita dificuldade de se desenvolver? Olha, Tadeu, essa epidemia trouxe uma grande novidade para a educação. Primeiro, explicou para o mundo como a escola é importante e como o professor é insubstituível. Ninguém substitui o professor. Não há tecnologia capaz de substituir essa figura humana, importante na formação e na relação com outro ser humano. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos reinventar para fazer.
Eu quero dizer para você, Tadeu, que 90% dos nossos professores não sabiam a tecnologia. Não sabiam montar uma aula em áudio. Isso aí é coisa só para o Dinan, né? Professor capaz de fazer isso, que, aliás, ele é um grande professor. E para o Fábio também, é craque, hein? Né, para o Fábio, que só mexe com o computador o tempo todo, só dá sentença no computador. Então, o professor não fazia isso. O professor usava livros, pesquisava para preparar a sua aula, mas ele não usava a tecnologia para se comunicar. E ele teve que aprender a fazer isso nas aulas remotas. Então, esse meu livro, ele pode ser interessante para o professor, porque ele dá rumo para o professor. Nenhum professor nasce pronto, sim, Tadeu? O professor é construído. Você pode nascer com tendências, né? Que nós somos formados da nossa hereditariedade, né? A formação das nossas tendências e o nosso caráter. O caráter, ninguém fala, fulano é sem caráter. Não existe isso. Não existe ninguém sem caráter. Tem pessoas que não têm um caráter que esteja de acordo com meus valores, mas todo mundo tem caráter, né? O caráter é construído. A tendência pode ser dimensionada e dirigida. A hereditariedade nós não podemos contestar. Ela está aí no DNA, né? Então, o professor se forma. O professor não nasce pronto, em hipótese nenhuma. Olha, eu nasci para ser professor. Não, eu me construí para ser professor. E essa construção eu faço no cotidiano. Eu me habilito com um curso que me dá condições. Isso não é só para o professor, isso também é para o advogado, vê com o doutor Fábio lá. Isso também é para o publicitário. Ninguém nasce publicitário. Você se constrói publicitário. Você se constrói advogado. Quantas pessoas têm um curso de direito aí e não conseguem advogar? Porque ela não está construída para advogar. Então, o professor, ele tem que se construir. E nada melhor para se construir do que a pesquisa. A pesquisa é fundamental para você se construir. Então, o meu objetivo no meu livro foi nesse sentido, para que o professor se construa na hora que ele tiver que ensinar determinado conteúdo. Não se ensina adição na escola, que é a nossa soma de antigamente, né? Nós falávamos, eu sei somar, hoje eu sei adicionar. Então, não se constrói a adição sem o aluno entender que o nosso sistema é decimal. Ele é formado de unidade, dezena, de centena, de dezena de milhar, de centena de milhar. Então, se ele não sabe isso, ele vai ter dificuldade na hora que ele somar 7 mais 5. Dá 12. Ele vai escrever 12 embaixo ou ele vai mandar a dezena para o lugar da dezena? Está vendo? Esse é o vai um. Vai um o quê? Não vai um nada. É vai uma. Vai uma dezena. E nós falamos, essa é a quantia de vai um. Vai um o quê? Não tem vai um nenhum. É vai uma. Então, essa construção é o meu pensamento. Eu quero que o professor faça com o aluno, trabalhe com o aluno com sentido lógico, com necessidade do aluno entender o que ele está fazendo. É o caso da multiplicação. Quando eu falo 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, não é igual. O produto é igual, mas 3 vezes 2 é 3 vezes um conjunto de 2. E 2 vezes 3 é 2 vezes um conjunto de 3.
Estou dando aula didática aqui, né, gente? Eu fui a vida inteira professor de didática. Então, Eu vou anotar aqui para não esquecer. É isso que o meu livro propõe. Que as coisas sejam, que os conteúdos sejam trabalhados com lógica. Sabe, Gustavo? Que o aluno entenda o que ele está fazendo. É por isso que tem reprovação na escola. Se o aluno entender o que ele está fazendo, ele aprende. Ele só não aprende quando ele não entende. Eu não entendi isso. Quando eu não entendi isso, eu não criei um campo de aprendizagem. E isso, o professor do curso superior tem que ter muito cuidado, porque se o aluno não entendeu, ele escutou aquilo, ele decora aquilo, ele faz uma prova sobre aquilo, mas ele não aprendeu. Entendi. Olha, quantos juízes falam comigo? Mas não é possível. Esses advogados não sabem escrever. Advogado não sabe fazer uma petição. Mas onde é que ele aprende a fazer petição? É lá no 6º ou 9º ano que ele aprende a escrever. Ele não aprende a escrever no curso de Direito. No curso de Direito, ele vai aprender a forma técnica de fazer uma petição. Agora, a escrita dele é lá do 6º ou 9º. Tá? É lá do ensino médio. Então, a minha proposta é essa. Tá? Que o professor se construa para ensinar. Que ele faça realmente com que o aluno entenda o que ele está fazendo. Não adianta nada você ensinar a equação se o aluno entender o que está acontecendo. Tem razão mesmo. É bem isso. Sabe? Aí é que gera a reprovação, aí é que gera esse mal-estar do adolescente com a escola, né? O adolescente fica torcendo para ter um feriado. Por quê? Porque o ensino não é agradável. Ele não está entendendo o que estão ensinando. Matemática é um tabu. Mas por quê? Matemática é oriunda da filosofia, é clara, ela é lógica. A matemática é lógica. Ela depende da lógica. Ela veio da lógica. A Magda sabe isso maravilhosamente bem. Por que a matemática é esse tabu? Porque o aluno entende aquilo que está fazendo. Vamos caminhar para o final aqui, Maria Helena. É muito importante isso, eu acho que foi muito rica essa nossa mesa, muito mesmo, variada, né? Vários temas aqui. Fiquei muito feliz. Nossa mesa foi assim, nossa manhã foi muito produtiva e eu Foi. acredito que o pessoal de casa também deve ter aproveitado deve muito. ter gostado muito. Eu queria só rapidamente, muito rapidamente mesmo, que a gente já está com o tempo estourado, só o pessoal falar onde que encontra o livro para comprar, só para o pessoal falar rapidinho. Ok, eu quero agradecer a oportunidade, o convite de compor essa mesa, também a Gisele, aqui na Flipos. E o direito dos homoafetivos, ele pode ser encontrado na editora crv.com.br, tem tanto o formato e-book, como também o formato físico. Então, www.editoracrv.com.br. E espero que o livro possa, então, contribuir para uma sociedade mais justa, sem preconceito, sem discriminação, e que possamos, com base no que foi decidido pelo STF em relação à família homoafetiva, que nós tenhamos o afeto como fundamento da família contemporânea. Muito bem. Quero fazer propaganda e agora. Quem quiser fazer propaganda e saber as melhores respostas, o livro digital está na Hotmart. Né, enquanto eu não lançar o livro, ele não vai ter versões físicas e em outras plataformas. Então, queria agradecer, foi fantástico aqui. Um beijo, Gi, um beijo, Feira do Livro, todo mundo que está nos assistindo aí. Obrigado, Dina. Maria Helena? Olha, gente, para mim foi com muita humildade mesmo. Eu não sou uma pessoa humilde, sinta Deus. Não sou. Mas com humildade hoje eu me sento com vocês. Pessoas maravilhosas, né? A Dinan é um benefício para a gente que ele existir, né, Dinan? Doutor Fábio, Muito obrigado. Meu colega de trabalho, né? Amoro o doutor Fábio toda semana, Dinan. Toda semana, né, doutor Fábio?
muito educado, muito delicado com a gente. Magda, uma pessoa que a gente admira. Esse menino, né, Gustavo, que a gente tem tanto carinho por ele, né, Gustavo? E eu me senti aqui honrada, muito honrada de estar com vocês. Uma professora que veio lá do interior de Minas Gerais, de um distrito, Itamuri, de Muriaé, veio para Poços de Caldas, hoje sou uma pós-caldense, sou da Academia Pós-Caldense de Letras, e está aqui com figuras tão contribuidoras para a formação da sociedade, com assuntos tão pertinentes. Resgatar a história, Gustavo, começa pela nossa história. A nossa história que constrói a história, e a história não mente, e não se passa borracha na história. A história é verdadeira. Então, esses trabalhos são maravilhosos. Esse trabalho com a mulher, nós precisamos carregar isso dia a dia. Esse trabalho com os homossexuais, que são pessoas, às vezes, banidas da sociedade. Trabalho da propaganda, da publicidade. Eu quero fazer propaganda, porque eu vivo propaganda. Eu vivo propaganda o dia inteiro. Então, eu quero fazer porque eu vivo propaganda. Então, gente, foram assuntos, Tadeu, tão maravilhosos, e ainda nós todos aqui dirigidos pelo Tadeu. Obrigado, Maria Helena. Essa Obrigado. pessoa maravilhosa, e que a gente agradece a Gisele essa oportunidade que ela nos deu de estar aqui. Imagina eu ser a escritora sulfurosa. Quem sou eu? Merecido. A Gisele escolhe bem as pessoas. Quem sou eu, gente? Sou uma professora de 54 anos, já aposentada, quietinha. Vai lá o prefeito Sérgio e me chama para ser secretária de novo. E vai eu, nem pedi tempo para pensar. Falei, Sérgio, vou te ajudar. Vou lá cumprir o meu papel de educadora. Não precisava, estava tranquila. Minha vida é tranquila, minha família é ótima. Um beijo para minha Helena, aqui tem uma Helena, minha filha, para o meu filho Elias. Então, minha família é maravilhosa, minha irmã Cristina, meus netos, Gustavo e Laura. Então, eu estava lá quieta, tranquila. Um pouquinho saiu, 7 horas da madrugada, indo para a secretaria trabalhar, né, atendendo o convite do prefeito. Então é isso, gente. Eu Obrigado. me sinto muito honrada. Obrigado e muito mesmo. obrigado, Tadeu. Obrigado mais uma vez. Você tirar o seu tempo Imagina. para ficar aqui conosco. O prazer é tão meu. Elegante, tão feliz. Sempre, né, sempre. Para você e para nós. É mérito da Gisele, que sempre fala que essa aqui é a menina dos olhos da Flipóssos, encontrando os escritores, né? É verdade. Magda, eu queria ouvir você também. A Gisele, maravilhosa. Obrigado, né? Maria Helena. Posso? Pode, por favor. Bom, primeiro eu gostaria também de agradecer mais uma vez esse convite tão bacana da Flipóssos, da Gisele, uma equipe fantástica também, pessoal, nossa, são maravilhosos, muito obrigada. Que mesa linda, gente, prazer imenso conhecê-los. Eu acho que a maioria aqui são educadores, né? Um papel tão bacana, cada um na sua área. Tadeu conduziu assim de uma forma brilhante, muito obrigada. Então, o livro está aqui, né? Mais uma vez, Avessos e Versos, Violência contra a Mulher, já está na Amazon. E também tem o meu site, pessoal, que é magda-pinto.webnode.com. Lá também tem várias outras informações sobre o livro, outros livros também que eu tenho. E vai ser uma honra imensa poder falar sobre o livro. Quem quiser, entra lá, a gente conversa. E muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Gustavo? Quero agradecer também. Hoje é um sonho que eu estou realizando, de estar aqui nesse lugar da Flipóssos. Sempre acompanhei como espectador, então eu não imaginava que esse sonho poderia ser tão grandioso ao lado de pessoas que eu admiro, que eu sou fã e que fazem muito por nossa cidade. Então, parabenizo a Gisele, toda a equipe da GSC, a equipe da NUB também. E as pessoas, ao adquirir através do Norte, também têm acesso a uma série de workshops online com material de apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional, acesso a podcasts, porque eu quero ser um escritor que está constantemente próximo aos leitores. E, além disso, cada unidade vendida, ela tem uma parcela
do ganho que vai ser investido em um projeto que chama Anjos, Aprender para se Defender, que é em prol do combate à pedofilia e à cyberpedofilia. Então as pessoas podem encontrar através do Norte no site gustavobonafé.com.br. Obrigado, Gustavo. Obrigado ao pessoal de casa que acompanhou também. E para fechar aqui o nosso encontrão, eu quero convidar a Gisele, nossa querida Gisele, tão mencionada aqui, para conduzir aqui a homenagem com muito carinho. Olha, antes de... Posso falar, Gisele? Gisele, posso falar? Eu não falei onde acha meu livro. É verdade, por favor. Meu livro por favor. acha comigo mesma ou na Centenária. E eu queria contar para vocês que o Gustavo vai lançar o livro dele quarta-feira. Olha aí. Né, Gustavo? Exatamente, 18 de... E aí, É. 18 de novembro, também tem um momento físico ali. Né? Aonde? No Palace Hotel, das 4 às 9. No Palace Hotel, das 4 às 9. Tá? Muito obrigada, gente. Mari, você espera. Obrigado. Pessoal, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de contar com os nossos escritores Poços Caldense. É uma atividade muito importante para nós, sempre foi do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. A gente valorizar a nossa prata da casa, né, o pessoal que realmente honra o nome da cidade como uma cidade literária. Não à toa nós temos, inclusive, uma lei que já coloca a nossa cidade como com esse honroso título, e também avisar que nós estamos pleiteando aí um título ainda mais importante, não sei se todos estão sabendo, o Adnan faz parte, a professora também, que nós estamos pleiteando um título muito importante, que é Cidades Criativas, do edital da Unesco, em que vai colocar Poços de Caldas no patamar muito maior em relação ao roteiro das cidades literárias de todo o mundo. Então, é muita honra para a gente saber que nossa cidade tem esse aspecto tão importante, e deve-se a esses grandes, ilustres escritores pós-caldenses. Infelizmente, não deu para trazer todos aqui, obviamente, por uma questão do momento que nós vivemos, né, de pandemia, mas a gente mesmo assim conseguiu reunir algumas das nossas pratas da casa, com lançamentos novos, inéditos, e mais uma vez agradecer ao Tadeu, que conduziu brilhantemente, né, o nosso encontro, agradecer a todos vocês. E fazer a homenagem para essa nossa querida escritora sulfurosa, né, que honra o tema do Flipostos 2020, Mulher e Literatura da Poesia ao Poder, em que nós sempre temos a oportunidade de homenagear algum escritor de Poços de Caldas. E nesse ano, com esse tema tão especial, Mulher e Literatura da Poesia ao Poder, não poderia ser outra mulher mais que represente melhor as mulheres da cidade, todas nós, como a nossa querida professora Maria Helena Braga, a quem eu convido para entregar essa peça. Eu estava namorando essa peça. É uma peça que a gente todo ano a gente... Sim, tem o nomezinho da senhora, todo ano a gente destaca, né, a nossa... Eu gostaria de convidar o pessoal aqui em volta, vamos fazer uma foto geral, mantendo aí um certo distanciamento, pessoal. O meu livro. Oh, que lindo, o livro da professora. Com certeza, com certeza. Porque eu não merecia essa homenagem. Pode falar com esse daí, é melhor. Essa homenagem, para mim, é uma homenagem imensamente importante. Eu não esperava uma homenagem tão linda com uma mesa dessa, porque o que enriqueceu essa homenagem foi esse pessoal que está aqui, esse pessoal conduzido pelo Tadeu. Tadeu, a gente já conhece, né? E sabe como ele é. Então, eu me sinto muito honrada, Gisele,
parabenizo você, eu escrevi aí para você, é uma pessoa que eu admiro na luta, no trabalho, na lida a favor da literatura para a comunidade. Porque ela não esquece da escola e ela não esquece daquilo que o Gustavo falou, o compromisso que a gente tem de devolver à sociedade aquilo que a gente recebe. Ela devolve à sociedade, nas escolas, livros. Livros. Porque nós temos obrigação, se Deus me deu a sabedoria de saber gerenciar, de saber gestar, eu tenho que devolver isso para a comunidade. É o que o Gustavo coloca no livro dele. Nós temos que devolver. E é isso que a Gisele faz brilhantemente. Parabéns. Pois é, voltamos à nossa transmissão ao vivo, aqui do palco principal do Flipópolis e da Feira Virtual do Livro 2020, esse festival que acontece há 15 anos e que realiza todos os anos um super concurso de redação e de desenho para crianças e adolescentes. O tema deste ano foi Mulheres e Literatura, da Poesia ao Poder. A gente vai começar agora, então, a premiação. Eu estou aqui com a Helena para falar comigo. Helena, me conta, categoria desenho, quem ganhou? Segundo lugar, Rafael Santos Figueiredo, Escola Municipal José Mahmud Hassan. Professora Raquel vai vir aqui no palco para receber o certificado para a gente, vai mostrar, porque já receberam. Parabéns aí ao Rafael, então. Muito obrigada, professora. 7º ao 9º ano do ensino fundamental, categoria desenho. Primeiro lugar, Yasmin Ribeiro Junqueira. Aí a Yasmin, ela que é do Colégio Objetivo. Meus parabéns, Yasmin. Muito obrigada. 1º ao 3º do ensino fundamental agora. O primeiro lugar, Alice Pereira Loyola, vem para cá, Alice, do Colégio Objetivo também. Olha que linda, Alice, gente, todas as crianças e adolescentes lindos. Parabéns, Alice. Pode ir agora à categoria redação. Vamos começar com os alunos escritores. 3º ano do ensino fundamental. Quem será que ganhou, hein? O segundo lugar, Maria Valentina Ferraz de Arruda, Colégio Objetivo. Nós agradecemos a presença da equipe do Colégio Objetivo, nossa querida Zelinha, professora Gláucia e Mariana também, muito obrigada pela presença de vocês que vieram aqui prestigiar os alunos. E agora, hein, gente, quem será que vai receber o prêmio? Categoria Redação, 4º ao 6º ano do ensino fundamental, vem para cá. 3º lugar, Nicole Oliveira de Melo Albino, ela que é da Escola Profissional Dom Bosco. Meus parabéns, Nicole. Voltamos para a premiação do concurso de redação e de desenho do Flipópolis 2020, tudo acontecendo ao vivo aqui, e por causa da pandemia nós estamos organizando essa premiação aos poucos, para que não haja, né, nenhum tipo de aglomeração aqui dentro, mas nós quisemos a presença dessas crianças que tanto merecem essa premiação. Vamos lá para mais uma leva de premiados, a Elaine agora que vai soprar para mim os premiados que estão aqui aguardando para mostrar os certificados e serem homenageados justamente. Vamos lá, Elaine. 1º ao 3º lugar do ensino fundamental, categoria desenho. 1º lugar, João Lucas, de Pádua. Vem para cá, João Lucas, meus parabéns. O João Lucas que é de qual escola? Colégio Objetivo, mais uma vez levando aí um dos prêmios. Meus parabéns ao Colégio Objetivo e também ao João Lucas. Olha que gracinha, gente. João Lucas que veio todo elegante, hein? Olha lá para a foto. E agora vamos ao 4º ao 6º ano do ensino fundamental. Quem será que levou esse prêmio? Categoria desenho. 1º lugar, Giovana Esguarçado Valfoli. Parabéns, Giovana. Vem para cá para tirar sua foto. Olha só que linda, Giovana. Parabéns. Escola Municipal
José Rafael Santos Neto. Meus parabéns, Giovana. Pode passar por aqui por trás de mim. E vamos à próxima ganhadora. Quem é, Elaine? Pode subir. Primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Ah, temos aqui, ó. Quem é? É a vencedora do concurso estudantil Flipossos na categoria primeiro ao terceiro lugar em desenho. Conta o seu nome para mim. É a Valentina Drummond Benetti. Meus parabéns, viu, Valentina? Quem mais, hein, Elaine? Primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Categoria redação. Quem será que ganhou primeiro lugar? Murilo Delpino Sorato. Vem para cá, Murilo. Colégio Objetivo. Parabéns, Murilo. Só fazer a pose aí para foto. Tá em que ano do ensino médio, Murilo? No terceiro ano já, se preparando aí para o vestibular, então. Parabéns, viu? Quem mais, hein, Elaine? Pode passar por aqui, Murilo. Muito obrigada. Quem mais, Elaine? A gente vai para mais um comercial agora e volta daqui a pouco com mais vencedores do concurso de desenho e de redação do Flipossos 2020. Fique por aí. Voltamos então aqui diretamente da transmissão ao vivo do Flipossos 2020 da Feira Virtual do Livro. Nós estamos agora premiando as crianças e adolescentes das escolas participantes que ganharam o concurso de redação e de desenho do Flipossos 2020. A gente vai começar agora com uma nova leva de premiados. Os nossos parabéns às escolas, aos estudantes e aos pais também que incentivam essas crianças à arte e à leitura. Elaine, voz da minha consciência nesse momento, me conta. Quem é a próxima, o próximo vencedor? A categoria é desenho. Quarto ao sexto ano do ensino fundamental. Terceiro lugar é da Clara Soares, Colégio Pelicano. Vem para cá, Clara. Parabéns. Só fazer a pose para foto. Bem lindona. Olha lá, ó, mais para o meio. Pode ficar aqui, ó, mais para o meio. Isso, para lá. Muito bem. Embaixo da nossa árvore, símbolo do Flipossos, lembrando, gente, que todas as crianças e adolescentes que venceram esses concursos estão levando esse kit maravilhoso da TAG, isso mesmo. Vem com caderno de lembranças, vem com esse livro aqui, A Firma Pereira, do Antônio Tabucchi, mais o estímulo à leitura dessas crianças. E a gente agradece muito a TAG por essa parceria com a gente nesses kits maravilhosos. Vamos, então, dar mais um prêmio, vamos falar de mais uma criança ou adolescente vencedor, sétimo ao nono ano do ensino fundamental, terceiro lugar, Isabela Cristina de Fátima, vem para cá, Escola Municipal José Rafael Neto, que estilo, hein? Que gatona já, quantos anos você tem? 13 anos, parabéns, viu? Todas as crianças e adolescentes vencedores aí, os nossos parabéns. Vamos para o ensino médio agora, chamar mais um vencedor ou vencedora? Terceiro lugar, Júlia Alves, Colégio Nini Mourão. Meus parabéns, Júlia. Pode posar para a nossa foto, bem lindona. Parabéns mesmo. Todas as crianças e adolescentes vencedores levando aí esse kit maravilhoso da TAG para incentivo maior ainda da leitura. Meus parabéns, Júlia, muito obrigada. Quem mais, hein, Elaine? Categoria redação agora. Quem é a nossa aluna, o nosso aluno escritor? Quarto ao sexto ano do ensino fundamental. Temos no palco o primeiro lugar. Laura Cristina Zanetti, Escola Profissional Dom Bosco. Vem para cá, Laura. E olha, pode fazer a pose para foto aí. E o segundo lugar vai para quem? Ana Beatriz Rigobello, Colégio Pelicano. Meus parabéns. Terceiro lugar, pode fazer uma pose para nossa foto. A Nicole de Melo Albino, Escola Profissional Dom Bosco. Parabéns, Nicole. Aí mais uma pose para foto, toda a movimentação aqui no nosso palco com todos os devidos cuidados aí pela pandemia desse ano, né, gente? Quem mais, hein? Sétimo ao nono ano do ensino fundamental, quem será que vai levar o prêmio? Primeiro lugar, Agnes Almeida da Silva, vem para cá, Agnes.
Ela é do CEPOC, parabéns, Agnes, parabéns ao Colégio CEPOC, a todas as escolas participantes, pelo incentivo à leitura e à arte, a gente agradece muito. O terceiro lugar agora, Ellen Mariane Ribeiro, vem para cá, Ellen. Escola Profissional Dom Bosco, aquela pose para foto, mostrando o certificado. Saindo daqui, as crianças e adolescentes vencedores estão recebendo os kits da tag também, para irem embora felizes para casa. Nossa última premiação, quem será? Primeiro ou terceiro ano do ensino médio, terceiro lugar, Milena Freitas Borges, Escola Profissional Dom Bosco, parabéns, Milena, pode fazer a pose para foto? Isso mesmo. Pois é, gente, vamos aí encerrando então a nossa premiação. Tem mais alguém, Elaine? Que bom, meus parabéns, os nossos parabéns a todos os alunos e escolas premiadas. Ano que vem tem mais. E vocês que receberam esses prêmios ou que participaram, o nosso grande agradecimento. Quem sabe ano que vem você vai estar aqui ou no nosso evento presencial, como a gente torce para que seja, né? Recebendo o seu prêmio. Esse é o Incentivo à Leitura, esse é o Flipostos 2020, a Feira Virtual do Livro. A gente agradece muito e volta já já com mais informações.